E, ô Ricardo, dá uma dica de quem tá aí, Ricardo, vai. Dá uma dica, Ricardo. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver seu corpo dançar sem parar. Sidney Magal. Cara, quando eu vi uma imagem Bom na internet, você é um dos maiores ídolos que eu tenho. Eu já te falei isso pessoalmente. Eu adoro você, gosto de você pra caramba, gosto de verdade. Eu gosto muito, acho você um Obrigado. gênio. Né? E quando você era jovem, Obrigado. e eu também fui jovem uma vez, eu era bonitão, mas você era muito mais bonitão do que eu. Já fui até modelo, mas você era muito mais bonitão que eu. E quando eu vi alguém na internet comparar a minha imagem com a sua, porque acho que nós envelhecemos parecidos, né? Eu fiquei tão feliz, meio Então que eu você vou te continua contar. mais bonito, mas Então vou te contar eu uma fiquei história. mais feliz da Vou te vida contar uma história. quando eu vi, de repente, o cara fazer aquela comparação. Eu falei, cara, o cara tá me comparando com o Magal, que pra mim era fantástico, continua sendo. Eu fiquei feliz pra caramba, assim. Né? Bom dia pra você. Bom dia, Datena. Vou te contar então uma história que vai te deixar mais feliz ainda, se é que a comparação comigo provoca isso. Eu já em 2 aeroportos, um em Brasília e um em BH, descendo para ir fazer show com a minha equipe, algumas pessoas já bateram no meu ombro e já falaram: aí, Datenão, tá vindo aí fazer matéria? Eu digo: não, Datenão é a mãe. Eu falei: eu sou o Sidney Magal. É por isso que de vez em quando eu mexo no cabelo, porque o nosso cabelo tá muito parecido, tá entregando um ao outro aí. Tá. Mas você é muito mais bonito. E muito mais gênio. É um dos gênios da música brasileira. Você tem história na música pra caramba e tal. O que eu gostei de saber, de uma dessas entrevistas suas, acho que foi num podcast, a sua relação com o Vinícius, como é que era, e o Vinícius é que te deu, parece que, mais ou menos um norte para sua carreira, né? Porque você é um sujeito muito inteligente. Quando ele falou com você, eu falei, opa, esse cara tá me dando um caminho, já que é o poetinha e é fantástico. E foi por aí que começou, não foi, Sidney? Intuitivamente, nós morávamos no mesmo, não eu, mas minhas tias avós, porque a mãe de Vinícius era irmã de minha avó. Minhas tias avós moravam no mesmo prédio que ele morou durante muito tempo e a gente se encontrava. E nesses encontros, lógico, eu ficava me coçando para pedir a ele uma música, devido ao grande nome do Vinícius e da pessoa maravilhosa que todo mundo sempre respeitou e amou. E aí, numa dessas, eu fui inocentemente, disse: olha, Vinícius, você acabou de lançar aí agora Na Tonga da Mironga do Cabuletê, aquela música Na Tonga da Mironga do Cabuletê. E eu achava que tinha a ver com o meu espírito alegre e tal. Ele disse: olha, bicho, eu não tenho problema nenhum em te dar música, eu vou até indicar o empresário nosso, na época, que era o Marcos Lázaro, que você deve ter conhecido, foi empresário do Gal Costa, Caetano, de todo mundo. Ele me deu o cartãozinho para que eu procurasse. Eu era muito jovem, eu sabia que eu não estava, eu estava verde ainda na profissão, mas ele disse: mas eu olhando para você assim, eu não te vejo cantando MPB, nem sentado num banquinho, nem tocando violão. Eu te vejo partindo para a galera, eu vejo Elvis Presley, eu vejo Tom Jones. Aí eu peguei e disse: quem sabe, né? Aí achei que era uma desculpa para não me dar música, a princípio. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo que era uma dica que ia me ser útil bastante, e foi a minha carreira inteira. Grande Vinícius. Você pode ter um pouco desses caras, de cada um deles, mas você criou um gênero totalmente especial, e é isso que é bacana, né? Você virou um ícone da música brasileira. Bom, eu te vi no Faustão, você estava numa forma física legal, tá gordinho que nem eu e tal, né? Gordinho. Adoro comer, mas com uma vitalidade e provocando suspiros, como você sempre provocou, e cantando maravilhosamente bem. Eu adoro as suas músicas, eu adoro gente como você, que é autêntica, que faz o que faz com vontade e que é super inteligente e aproveita a imagem, o marketing, somado ao talento natural que você tem de cantar e cantar muito bem. Uma vez, por exemplo, eu encontrei o Valdir aí, né, na Band, né, na Rede Bandeirantes. E o Valdir, dentro do gênero dele, era um gênio.
Com E de certeza. repente o Valdir, as mulheres começaram a rodear o Valdir, fãs começaram a pedir autógrafo pro Valdir. Eu falei, é sempre assim? Ele falou assim, não, é pior, Datena, é pior. Aquele jeitão dele e tal, com um copinho de uísque na mão e tal. Era um gênio, ele fazia o marketing dentro daquele segmento que ele escolheu. E assim você marcou na música brasileira, talvez até se tivesse cantado MPB não tivesse feito tanto sucesso que o Vinícius viu de verdade em você e foi sincero. Mas eu te vi com tanta vitalidade, e de repente estou apresentando o programa, o cara falou assim para mim, o Magal teve um piripaque. Eu falei, mas o que foi, pô? Bom, eu fiquei assustado, porque eu adoro você. Apesar de não encontrar você, de não falar com você, você é meu ídolo, cara. É um dos poucos ídolos que eu tenho. E falo isso para pouca gente, mesmo porque eu não gosto de puxar saco de ninguém. Mas você é um ídolo que eu tenho. Eu sempre disse isso e gosto demais de você mesmo. E ouço as suas músicas no meu carro. Ouço você, ouço Fábio Júnior, ouço Roberto Carlos, ouço Erasmo, ouço Chico Buarque quando posso. E daí por diante eu vou ouvir no meu carro. É isso que tem de música no meu carro. Tem também Beethoven, tem Mozart, tem Tchaikovsky. Mas eu ouço vocês. Porque eu gosto de vocês, porque eu não ouço música em inglês, porque eu não entendo inglês. Eu não sei falar uma patavina de inglês. Então, eu gosto demais de vocês. Agora, quando eu fiquei sabendo que você teve um piripaque, eu fiquei preocupado. Porque a gente já tem uma certa idade, você deve ser mais novo que eu, sei lá. Eu tenho 66 anos. Acho que não, hein? Só que eu tenho Jura? 6 stents do coração. Eu já implantei 6 stents. E vou implantar talvez o 7º. Problema, não. Talvez eu vá para o 7º stent. Mas eu fiquei preocupado. Então, a pergunta que foi o início de uma entrevista indelicado, né? Mas eu fiz uma brincadeira que estão dizendo que eu pareço com você. Eu ainda acho que você é mais bonito. Minha mulher discorda aqui embaixo, mas ela acha você bonito também. Você só deve não cantar como eu, deve ser só a diferença. Não, para cantar. Eu tinha um amigo meu que falava assim, Datena, ainda bem que você não canta. Falei, por quê? Porque você é intragável. O que você faz bem, mas cantar, ainda bem que você não canta, porque você é intragável. Bom, moral da história. Como é que você está? O que você teve? Bom alertar as pessoas. Olha, eu estou vendo que você está um pouco mais magro. Você deve ter ficado preocupado e começou a cuidar da saúde. Eu fiquei 2 semanas no hospital, graças a Deus, atendido imediatamente. Olha as coincidências, a minha vida é muito engraçada. Eu ia me preparando, eu estava num show em São José dos Campos e estava normalmente um público maravilhoso, eram 6.000 e tantas pessoas, era um show do SESI, e eu estava assim me preparando para cantar a música Me Chama Que Eu Vou, aquela lambada boa que você também conhece. E aquela letra diz, se o corpo estremece, já não consegue parar. Nessa hora, minhas pernas começaram realmente a estremecer. Eu me senti meio tonto. Eu digo, foi a melhor interpretação da música que você fez. Foi a melhor interpretação da música que você teve. Eu digo, será que é minha profecia? Imediatamente parei de cantar, porque o nome da música é Me Chama Que Eu Vou. Eu ainda brinquei com o público e disse assim, gente, vou parar, porque se eu olhar para cima e disser Me Chama Que Eu Vou, vai que um homem ouve. Eu estava, como sempre, de muito bom humor e muito feliz pelo show. E foi exatamente o que aconteceu, um pico de pressão, a minha pressão foi a 21, e eu imediatamente perdi um pouco a noção de espaço ali na hora, me sentei, graças a Deus, tive a capacidade de imaginar que o tombo de um homem do meu tamanho não é nada agradável, e aí... Não é, porque eu já caí várias vezes. Eu caio muito pouco, então eu fico sempre aguardando, eu digo, não posso, ainda mais depois vou te desmentir agora, não, vou te confirmar. Eu tenho 73 anos, que completo agora dia 19. Ah, tem nada. Sou realmente um pouco mais velho. Tenho. Pô, mas a vida foi legal com você, hein? A vida foi muito legal com você. Que cara, com 73 anos você tá parecendo um menino, cara. Falando sério, eu jamais imaginava isso. Jamais imaginava. Eu não costumo pesquisar os meus entrevistados, que eu gosto de levar um papo. Eu não gosto de fazer pesquisa para saber, olha, tal. Eu só coisas que eu lembro, né? Como essa do Vinícius, que eu achei interessante e tal. Mas eu jamais imaginaria que você tem 73 anos de idade. Nunca, jamais imaginaria. Eu estou completando agora, vou aproveitar para fazer uma propaganda minha aqui. Eu tenho 73, que completo agora dia 19 de junho, sou geminiano.
e ganhei de presente do meu filho, que é uma pessoa que cuida da minha carreira, e dos Correios brasileiros, uma homenagem maravilhosa. No dia 19, exatamente, na segunda-feira próxima, vai estar sendo inaugurada uma exposição Sidney Magal, sobre toda a minha vida, com minhas roupas, meus filmes, minhas peças, Que honra, hein? tudo que eu já fiz profissionalmente. Inclusive o lançamento de um selo comemorativo do Correios Sidney Magal. Então, para você ter uma ideia, isso para mim é de uma importância, por isso eu estou falando, absurda. E na hora que eu tive aquele pequeno piripaque, que eu vou te explicar exatamente o que foi, com aquela subida alta de pressão, eu acabei tendo um pequeno AVC. Eu tive um sangramento cerebral e foi detectado imediatamente no Hospital São José dos Campos, onde fui tremendamente bem atendido. Fiquei lá 3 dias fazendo exames e tudo mais, e controlando a pressão para que, de repente, esse sangramento não aumentasse ou não pintasse, de repente, numa outra região do cérebro e tudo mais. E foi a primeira vez, Datena, que me aconteceu isso. Enquanto você tem uma experiência aí dolorida de alguns stents, eu nunca tinha tido problema nenhum relativo a coração ou à cabeça. E eu fiquei muito apavorado, tanto é que o meu público, você pode ver na filmagem inicial que alguém fez, o meu público não parava de cantar e eu lá de trás da coxia comecei a puxar, oh, eu te amo, oh, eu te amo. E o público cantou até o final do show as músicas todas, mesmo sem a minha presença. Isso aí não tem preço, isso aí é um carinho e uma paixão que o público tem e que eu tenho por eles, que é a tal energia que você estava procurando. Magal, como é que pode? Eu vou completar daqui a pouco 60 anos de carreira. E como é que pode isso? É energia. É energia, a energia ela está interior, ela está aqui dentro da gente, e a gente nunca sabe quando Deus também quer dar um puxão de orelha. Porque eu sou comilão, eu sou beberrão, eu sou festeiro. Então, isso tudo eu esqueci que eu tinha 73, inverti os valores e achei que tinha 37. Foi só isso que aconteceu, mas graças a Deus, esses 15 dias me fizeram ficar muito bem. Não tive sequela nenhuma de uma pessoa que tem um AVC, de repente, Isso numa é outra incrível. região do cérebro. Isso é maravilhoso. incrível. Os médicos, quero agradecer particularmente ao Dr. Bernardo do HCOR, que é um rapaz jovem, que me atendeu o tempo todo com otimismo, me levantou da cama o mais rápido que ele pôde. E eu fiquei pensativo, lógico, né, Datena? Porque a partir de agora, os cuidados com o Sidney de Magalhães têm que ser maiores. O Sidney Magal achava que ele era magnânimo, mas o Sidney de Magalhães que existe em mim é um homem que precisa se cuidar, precisa ficar mais leve para subir no palco, precisa deixar de ser o touro indomável que entra na arena para ser um ligeiramente domado. E eu acho que isso aí é o ponto que Deus queria que eu chegasse com esse puxão de orelha. Graças ao meu bom Deus, estou ótimo, não sinto nada, uma tonteira, uma dor de cabeça, nada, nada. Só vontade de voltar às minhas atividades. Um filósofo escreveu uma vez que a doença é mais do que necessária para dizer para você que uma coisa pior pode acontecer. É um aviso. É um momento para descansar, Exatamente. um aviso para você rever como você vai continuar vivendo. Eu, como sou também, tudo que você falou, comilão, beberrão, eu já tive um tumor no pâncreas, escapei, que é milagre. Dificilmente alguém escapa com de certeza, tumor no no pâncreas. pâncreas Faz risco 20 enorme. anos que isso aconteceu. E eu continuei no mesmo ritmo. Né? Não acreditei nos sinais. Aí fui operado de uma hérnia por causa dessa operação no pâncreas. Descobriram que eu tinha o Calil, que é uma figura fantástica, mas o Davi descobriram que eu tinha que colocar stents. Se eu não colocasse, eu morria. Coloquei 5 stents. Mesmo assim, eu não atendi o aviso dos céus. Aí tive um infarto na casa do meu filho Joel e botei o 6º stent. E de lá para cá, eu melhorei muito, porque eu falei assim, olha, quer saber? Se eu tenho pouco tempo de vida aqui, eu vou aproveitar o tempo de vida que eu tenho aqui de uma maneira legal, de uma maneira bacana. Porque não é justo nem com a gente, tá? Nem com a nossa família, que a gente parta antes do tempo, e nem com o Papai do Céu, que já nos poupou várias vezes. Viver bem é muito legal, você comer, beber, não ter restrições, é muito legal, mas é melhor ainda você viver, né? Você passar mais tempo com quem te ama, com os seus fãs, passar mais tempo com a sua família. Então, viver de uma forma saudável é muito mais fácil do que o contrário. Não é isso, Sidney? É o grande prêmio. Eu acho que esse é o recado. É o grande troféu.
É o grande prêmio, é o grande troféu. Eu queria, inclusive, passar isso para todo mundo, não um artista, para qualquer ser humano normal, que a ansiedade que o mundo nos provoca hoje faz com que a gente faça tudo isso. Nós somos excessivos em tudo e o excesso mata até no sexo. Nada pode ser feito com excesso. Nesse ponto, ultimamente, se eu depender de morrer disso, acho que não vou morrer. Desse aspecto, se eu depender de morrer disso, eu acho que eu não vou morrer, não. Não vou ficar fazendo propaganda enganosa aqui, não. O Aninha, deve estar estourando aí o nosso e-mail, o nosso zap com o Sidney Magal, que o que o Sidney Magal desperta de paixões no Brasil, como um extraordinário, não só no Brasil, um extraordinário intérprete, como um cara, um performance fantástico, né, Aninha? Hein, Ana? O Virou Viral deve estar virando pra caramba aí, hein, Ana? Sim, Datena. Os ouvintes já estão começando a mandar bastante coisas também sobre o Sidney Magal, até alguns relatos muito bonitinhos, inclusive. Com licença também, o nosso ouvinte Roseli, de São Bernardo do Campo, ela comentou que o filho dela casou há 12 anos e na festa de casamento eles fizeram um filme com a música do Sidney Magal. Então é algo que marcou muito ela e a história da família. Então, assim, esses e mais relatos estão chegando já pra gente com a entrevista. Pois eu casei com a Ave Maria. Diferente do Sidney Magal, eu casei com a Ave Maria. Era lá atrás. Mas graças a Deus, por causa disso, Datena, eu canto em muitos casamentos. Já fiz, acredito que mais de 500 ou 800 casamentos por causa dessa música, Meu Sangue Ferve, que fala eu te amo, meu amor. E essa música sempre foi representada pelas pessoas que verdadeiramente se amam, se querem bem. Por isso o sucesso da minha carreira, músicas de alto astral. E como é que é um cara, um artista do seu tamanho, da sua capacidade, de repente cantar num casamento, né? É porque as pessoas não têm noção. Eu fui uma vez na casa de um cara, e primeiro eu cheguei na casa do cara, eu sou aquele mané que chega antes de todo mundo e sai primeiro que todo mundo, mas eu chego antes de todo mundo, não tinha ninguém. Para achar a entrada do cara, da casa do cara, lá dentro da casa dele, porque é uma casa imensa que tem aí perto do Morumbi, e fica em frente da casa de um político canalha da pior espécie, e é maior que a casa do político canalha da pior espécie. É uma casa enorme. Então, eu falei assim, aí o cara desceu, porque um sujeito muito gentil, ele desceu para me fazer sala, só eu e ele. Eu falei assim, você vai fazer uma festinha aqui? Ele falou, vou. Eu falei, quem que você trouxe aqui para cantar? Ele falou assim, eu trouxe a Ivete Sangalo, o Carlinhos Brau, e um outro grande nome da música brasileira. A casa do cara era tão grande que ele fez 3 ambientes para shows. Né? Então, essas pessoas que contratam shows, contratam grandes nomes como vocês. E como é que é cantar num casamento? Que diferença tem para cantar para milhares de pessoas? Qual é a diferença? Eu aprendi, Datena, com a minha longa carreira. E eu comecei cantando muito cedo, com 14, 15 anos de idade, e cantei já em qualquer tipo de lugar que você possa imaginar. Já cantei até em presídio, não só Rita Cadillac, mas já cantei em presídio. Eu, durante o início da minha carreira, eu cantei muito naqueles circos que tinham muito em São Paulo. Todo bairro popular em São Paulo tinha circo. E eu devo muito da minha carreira aos circos onde eu cantei. Eu cantei em muitas boates, eu cantei em muitas churrascarias. Então eu aprendi uma coisa muito importante, não interessa realmente a quantidade, não interessa realmente as luzes, o palco, como aquilo tudo vai acontecer. O que interessa é a magia de você poder cantar com alguém que sente o que você canta, que sente prazer no que você canta, que é a maioria do que acontece com os casados, os que estão casando. E olha que são jovens, às vezes, de 19, 20 anos que casam, assim como bodas de ouro de senhores de 80, 70 anos de idade também que eu faço. Então, fazer parte da vida amorosa das pessoas, da vida feliz das pessoas, para mim é muito importante. Então, eu vira e mexe, eu encontro um casal num avião. Olha, nós somos aquele casal que na década de tal você foi lá cantar. Eu digo que continuam casados como eu, porque eu continuo casado há 43 anos e muito feliz com a minha mulher. Igual a mim, pô. Aí alguns... Pô, eu tô começando a achar que eu devo cantar. Cara, eu tô começando a achar que eu devo cantar, porque eu sou casado há 46. Então é praticamente Então, vamos igual. fazer a dupla sertaneja.
Vamos fazer uma Podemos dupla fazer. sertaneja nós dois. Podemos fazer. Ué, é só inventar o nome que nós fazemos. Zé Lu e Magal. Zé Luiz e Magal. Pronto, acabou. Dá uma bela dupla. Você falou em música sertaneja, a maioria dos artistas sertanejos são gratos ao circo pra caramba. Você falou em circo, Lógico, Zezé de Camargo lógico. ama circo. Chitãozinho e Chororó. A maioria dos grandes artistas cantavam em circo. E era muito legal. Sabe o que eu lembro Essa de circo? experiência, né? O que eu Experiência lembro de de circo palco. são aquelas peças de teatro, cara. Eu achava o maior barato e tinha atores e atrizes ótimos em circo. Era fantástico. É um negócio assim. O circo é uma coisa muito bacana, né? Mas a gente não Então, ouve falar respondendo- muito. Então, o que você falou agora me despertou uma curiosidade. Isso aqui não é fofoca, nem programa de fofoca, nem nada. Mas eu queria conhecer do meu ídolo. Como é que é a vida particular sua? Se é uma vida particular normal, tranquila. Olha, Eu não sabia que você era adoro casado há falar tanto nisso. tempo com a Maria José. Quantos filhos você tem? Você já Magali, falou que o seu Magali, filho minha mulher. gerencia a sua carreira. Enfim, Magali, a sua esposa? Magali. Eu Magal falei Maria mais José, vou levar um pau. Outro dia o Magal Neto foi no mais meu sim. programa. Eu tenho um problema com esse negócio de nome, principalmente esposa de alguém. O Neto foi no meu programa, aí eu não lembrava o nome da esposa atual dele, que é a Sandra, uma mulher maravilhosa que já está casada faz tempo. Aí perguntei no ponto, o cara falou o nome da ex-esposa. Eu não só errei o nome da mulher do Neto, como falei o nome da ex-esposa. Ela entrou olhando para mim com uma cara e ficou quase 1 ano e meio sem falar comigo. Mas, Sidney, como é que é a sua vida? Como é que é a sua rotina? Olha, Eu tenho a impressão que vai eu vou mudar falar- um pouco agora. Eu vou falar com certeza. A rotina vai mudar porque eu tenho que me cuidar. Tudo aquilo que os outros já faziam comigo, que minha família sempre me cuidou muito bem, eu não fazia. E agora eu vou ser parceiro deles e vou fazer por mim até mais do que eu possa. Agora, uma coisa que vou te contar muito verdadeiramente de coração. A minha vida pessoal é a solução de todos os meus problemas, até profissionais. Eu sou um artista que não me incomodaria em hipótese alguma se tivesse que encerrar minha carreira semana que vem, ou ano que vem, ou daqui a 2 anos, porque quando eu volto para casa eu sou igualmente feliz como sou no palco. Eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho 3 filhos extraordinários, e agora ainda tenho uma neta que minha filha botou o nome de Madalena só para me sacanear por causa da minha música, Sandra Rosa Madalena. Que eu E aí adoro, você eu acho imagina- maravilhoso. Imagina uma neta Madalena, bicho. O meu fã-clube, por exemplo, um dos fã-clubes, fez umas camisetas impressas assim. Magal, me chama que eu vou. Não é me chama que eu vou, que é o nome da música, né? Então eu acho que é o momento realmente de eu começar a ver que o Sidney de Magalhães está começando a ter mais espaço do que o Sidney Magal dentro de mim. Não vou deixar de ser o mesmo artista com a mesma energia, mas não vou deixar de ser feliz como eu sempre fui dentro da minha casa. O segredo para o artista dar certo, não digo como sucesso é fácil, até às vezes da gente comprar, mas com a felicidade interior, o sucesso é a vida pessoal. Isso é o grande peso na vida de qualquer artista e o meu peso é fácil de carregar porque sou perdidamente apaixonado pela família que eu formei. O Neto tá me ligando aqui, sei lá o que o Neto quer me falar. O Neto que você deve gostar dele também. Todo mundo gosta do Neto, não gosta de impressionar ninguém. Pessoa Ninguém tem explosiva, contraindicação verdadeira. com o Neto, cara. Você sabe que ninguém tem contraindicação com o Neto. E agora ele está ganhando um novo programa na Band, que ele vai fazer o programa que sempre foi do Milton Neves ali no... Nós fizemos já juntos, eu e o Neto, um programa que chamava Todos na Bola no domingo, que teve até um pau entre o Vanderlei Luxemburgo e o Marcelinho Carioca. Era um programa bom, mas o Neto é um talento hoje. Você sabe que o Neto fez um jogo uma vez e ele falou assim, esse cara tá correndo tanto que ele parece que tem 2 pulmões. E aí todo mundo começou a gozar o Neto, que o Neto não tinha conhecimento e tal. E um amigo meu que já morreu, o Ari, tinha me dado um saco de livros. Eu leio muito, né? E como eu leio muito, muita gente me presenteia com livros. Mas um saco de livros sobre Churchill, Gandhi e daí por diante. Sabe o que eu fiz? Falei, Neto, ninguém vai mais gozar você. Começa a ler. E o Neto começou a ler. Hoje é um dos caras mais cultos que eu conheço da minha vida, você acredita? É um dos caras mais cultos e inteligentes. Inteligente ele sempre foi.
Ô, Neto, você está me ouvindo? Eu estou entrevistando o Sidney Magal aqui. E para variar, eu errei o nome da esposa dele, do mesmo jeito que eu errei o nome da sua esposa. Não, mas eu não, depois que você errou, eu não estou mais com a minha esposa. Não, eu falei o nome errado. Tô brincando. Não. Você já tinha na trocado. verdade, o Sidney Magal, que ele revolucionou tudo o que ele fez, a gente está copiando hoje, né? As pessoas copiam hoje, né? Que é a dança, que é um multi-artista, não é só cantar, né? Fazer o que ele fez da Band aqui, com a escolinha também, que foi muito bonito, e Sandra Rosa Madalena, né? Tá vendo, Sidney? Todo mundo ama você, como todo mundo ama o Neto. É impressionante, eu não sei como é que as pessoas gostam do Neto, viu? O Neto não tem nada de impressionante. Sabe por que é impressionante, Datena? É uma conclusão que eu cheguei também. Ele usa da mesma arma que eu uso, que é a verdade, a sinceridade. E as pessoas hoje em dia, graças a Deus, estão começando a aceitar as pessoas verdadeiras. Porque havia sempre aquela coisa, não, mas ele está falando coisas demais e tal. Só que falar coisas demais, desde que sejam coisas corretas, desde que sejam a verdade, é muito importante. Aliás, os políticos podiam aprender com ele um pouco disso, pelo menos. Podiam aprender com o Churchill. Churchill, que foi o maior estadista que eu conheci, acho que mais que o Lincoln, ganhou a Segunda Guerra no peito. Churchill dizia, na política e na vida, na dúvida, diga sempre a verdade. O Sidney falou com você, Neto. O Sidney falou que você é um cara que só fala a verdade, é como ele, por isso é que dá certo na vida. Você quer mandar um beijo pro Sidney Magal e pedir uma música, Neto? Vamos lembrar o velho tempo do rádio raiz. Na verdade, a música que a Sandra Rosa Madalena, ela é a música que marca a história de quando eu... Não que eu era criança, mas que vinculou o que o Sidney Magal fez e faz de uma maneira muito bonita, e da bondade dele, da humildade dele aqui na Band, todas as vezes que todo mundo, né, mostrou isso para nós. Falar a verdade, se a gente não falar a verdade para as pessoas da música, do entretenimento, do que você fala há 20 anos, defendendo a mulher, defendendo o certo, eu falar a verdade, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu caguei para quem acha que o que eu falo muitas vezes não é a verdade deles. E no sentido da vida, a gente tem que ter o espelho entre o que o Sidney faz, o que você faz há 20 anos, o que eu aprendi com você e o que eu aprendi não com influenciadores, o que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eu não preciso de influenciador para fazer o bem. Bom, o Neto é um dos caras mais generosos que eu conheço. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. É um talento. Eu disse para ele, quando eu fiz um programa, eu falei, Neto, eu vou fazer esse programa aqui para você. Nós começamos fazendo 5, 10 minutos, depois nós fizemos um programa inteiro, e quando eu saí era um programa muito louco. Parecia que a gente usava droga e a gente nunca usou. A gente bebeu muito junto uma época, nós bebemos demais. Eu e o Neto, a gente quebrava o pau, rachava o pau nas boates. Mas droga nunca... Sabe o nosso programa? O programa nosso, sabe o que é? Esse filme aí com o coelho vem lá pra baixo. Não sei como é que era muito louco, parecia que a gente usava LSD, cara. Porque tinha o telefone voando, os caras de ponta cabeça. Era muito louco. Um dia o cara falou assim, ninguém tá entendendo o programa que você tá fazendo aí, Aí eu perguntei quanto é que tá dando. Ele falou 7 pontos de média. Falei, bom, então é bom você mandar embora quem achou que não tá entendendo, cara. E foi assim. 5 mil ligações. É brincadeira. Mas não vamos lembrar o resto, né, Neto? Esquece, tá bom. Não, deixa eu ver. O Neto fala, participou Sidney. da escolinha. O Neto participou da escolinha. Você participou da escolinha, né, Neto? Foi num programa nosso lá. Eu conheci com ele, a verdade, a escolinha do professor Raimundo, que até hoje passa no Viva, da Rede Globo, que veio também com o Sidney Magal fazendo brilhantemente o professor, eu assistia muito. E muitas vezes, e muitas tiradas, eu colocava dentro do programa.
E foi maravilhoso enquanto eles estiveram aqui, que por sinal poderia voltar, né? Porque o Poderia. humor tá na crítica, o humor tá na música, o humor tá na política, o humor tá na inclusão social. A gente pode fazer tudo isso junto. E o mais simples sempre é o melhor. Eu acho que fazer o mais simples sempre é melhor. O mais popular eu acho que é muito mais legal. Não, mas simples é ficar com a nossa esposa, né? Vai te catar, Neto. Tchau, bom dia. Beijo, eu te amo, hein? Não esqueça que eu te amo, Eu também Neto. te amo. Eu amo você, Sidney Magal. Beijo Obrigado, grande. Neto. Grande beijo. O Sucesso Neto, sempre. o Neto é uma figura tão generosa que você não tem ideia de como o Neto é generoso. Ele ajuda todo mundo. Ele ajuda entidades, ninguém fica sabendo. Ele é um cara que tem um coração enorme, ajuda pessoas dentro da Band. Ele tem um coração, assim, fantástico. E foi o maior jogador do Brasil em 1990, só não foi levado para a Copa. Foi eleito o melhor jogador do Brasil. Em 90, não foi levado para a Copa da Itália porque o Lazzaroni não quis. Agora, tudo que Deus não deu a ele de forma monetária, porque ele é, com certeza, um dos maiores jogadores de todos os tempos do Brasil, ele está conseguindo agora como apresentador de televisão, porque ele merece isso. É um comunicador excepcional. No virtual e na televisão. Sidney, falando em virtual, né, como é que é a reação da rede social a você e se você tem essa relação com a rede social? Eu tenho, o Sidney Magal Oficial vive entupido de papos e conversas e principalmente palavras carinhosas da Atena. Aconteceu mesmo outro dia de eu sendo entrevistado e a pessoa dizia assim: Magal, como é a sua rede social? Como é que funciona? Como é que você responde? Eu digo, olha, gente, não dá para responder tantos elogios. E 99% das coisas que eu recebo são carinhos e elogios. Então não vem nunca ninguém me questionando coisas absurdas. Por exemplo, agora, com esse problema que eu tive, é lógico que apareceram alguns imbecis dizendo que eu já tinha morrido no hospital e que os médicos já tinham atestado a minha morte. Essas imbecilidades a gente sabe que vão acontecer sempre, não tem jeito. Mas o amor do público é tão superior a isso que eu fui elogiado o tempo todo e desejo só de rápida recuperação, volte aos palcos, você faz parte da minha vida, fez parte da minha infância. O Neto não quis falar ali que ele me curtia desde criança, mas pode falar, Neto, porque são 73 anos e 55 de carreira. Dá para falar que me curtia quando era criança. Se dá para falar que curtia. Eu sempre curti você, nós temos praticamente a mesma idade, mas eu sempre adorei as suas músicas. Para dizer a verdade, eu não queria dizer aqui, mas eu até cheguei a imitar você, viu? Cheguei até a imitar, usar o cabelo parecido e tal. E agora, sem querer, dois caras que eu tentava imitar, um era o Elvis, o outro era você, entendeu? Como vocês são figuras parecidas, eu já tentei usar roupas parecidas e tal, e daí por diante. Eu não queria falar isso, mas sou obrigado a falar, porque você é meu ídolo mesmo e pronto, acabou. Agora, o Aninha, estão chegando mais colocações do Sidney aí, essa figura extraordinária, esse nome incrível, que eu quero saber do Sidney, quando é que ele vai voltar todo vapor aí para os palcos. Pois não, Ana? Bom, Datena, tá chegando sim mensagens dos ouvintes, torcendo muito pela recuperação, né, agradecendo também pelo Sidney... Agradecendo o Sidney também pela participação na vida de cada um dos fãs. Muitas menções também sobre cada música que tocou cada ouvinte, cada show que os ouvintes foram ou pretendem ir ainda. E eles estão desejando muita saúde em geral, assim. Bom, Sidney, você já viu que aqui a maioria é de meninos, né? Hoje em dia é de crianças que a gente tem com imenso talento. Essa menina tem um talento enorme. E tem o João, que é músico. Nosso João, produtor, é muito louco. O João é músico. Como todo músico, ele é muito louco. Cadê o João? Eu queria uma pergunta do João para o Sidney Magal, que com certeza terá muito mais propriedade que a minha, porque o menino é músico. Cadê o João aí? Oi, Datenão, bom dia pra você, bom dia pro Sidney. Falei com o Sidney lá na central já. O João ele demora um pouco pra pegar no tranco, mas ele pega. Principalmente às segundas-feiras. Ele falou primeiro comigo. Mas ele falou primeiro comigo, antes de falar com você. Segundas-feiras é difícil
Ainda bem que não é segunda-feira. Já é sexta. Mas é sexta, é no dia de pôr de quinta que tem balada. Você foi na balada ontem, João? Não, na balada eu vou hoje, Datenão. Se tudo vai? der certo. Se tudo der certo. Vai arrebentar a boca do balão? Às vezes dá, né? Às vezes não dá também. Você vai na balada pra tocar ou vai na balada pra curtir? Não, hoje eu vou na balada só pra curtir. Se eu for, né? Tá bom. Não vai. Eu tenho certeza que vai. Isso é certeza. É a mesma coisa que ponto de 3 daquele Don Tite lá. Por gentileza, João, uma pergunta pro Sidney Magal de músico pra músico, vai. Eu tenho várias perguntas para fazer pro Sidney, mas uma que eu acho interessante, que eu gosto de ouvir de todo artista assim, é como que ele enxerga o cenário musical hoje em dia da música, né? Porque tem muita gente que fala que piorou, tem muita gente que fala que melhorou, e é sempre uma coisa meio controversa discutir isso. Então eu queria saber do Sidney, se ele acha que hoje em dia a música tá melhor, tá pior, tá diferente, qual que é a avaliação dele aí nisso? É bastante complicado, depende muito do ponto de vista de cada um, e o sentido, para mim, de carreira eu vejo sempre como público e como artista. Como artista eu vejo pouca criatividade. Hoje em dia, em função da grana, todo mundo se repete. E eu sempre detestei isso, por isso que eu tenho essa carreira de tantos anos, porque muito pouca gente conseguiu me repetir, né? Então, você ter personalidade artística é fundamental. Você pode ser um cantor sertanejo no meio de 1000 duplas e ter uma característica muito forte e marcante, né? Como conseguiram algumas duplas, como Christian Ralph, que infelizmente não tem mais se apresentado, como o próprio Chitãozinho. Enfim, quando você marca, você fica para sempre, você é a diferença, faz a diferença e o público te mantém na cabeça, no coração, muito mais tempo. Hoje a criatividade está meio falida por causa disso. É todo mundo querendo fazer tudo igual, até artistas estrangeiros que se apresentam no palco, os artistas brasileiros se vestem igual, fazem coreografias iguais. Isso eu acho muito negativo. Eu acho que isso, a criatividade vai para o esgoto, vai para o buraco. E, ao mesmo tempo, sobrevivem alguns artistas maravilhosos que não dão a eles o mesmo espaço na mídia, que são compositores, são cantores com uma característica própria, porém não tão alarmantes como a maioria deles. E aí esses são prejudicados e acabam ficando um pouco para trás. Na minha época não era tão diferente. Tinha os artistas que as gravadoras investiam e os artistas que as gravadoras não investiam. A gente ficava nas mãos das gravadoras, mas cabia a você despontar. Hoje em dia você pega um cara, às vezes, que canta na sua cidade e faz dele um ídolo em 1 mês, 2 meses, 3 meses, e isso satisfaz financeiramente, mas eu acho que para a carreira vai pesar depois de algum tempo, depois de alguns anos, né? E eu me vanglorio muito dessa personalidade minha, assim como Ney Matogrosso. Os artistas da minha época, como a Bethânia, você diz assim, olha, Bethânia, já vem a imagem na tua frente como se fosse um vídeo com aquela personalidade. Hoje em dia, se você não falar qual é a música, como é que a música é, do que jeito é, as pessoas pouco identificam o artista. Então é isso para mim o lado negativo. Agora, a criatividade do brasileiro continua em alta. A gente entra na internet aí agora e vê crianças de 15, 16 anos de idade tocando seu próprio violão, autodidatas, cantando com vozes lindas, né? E só faltam atingir realmente o sucesso, e isso aí depende de muito investimento também. Então é isso, a criatividade ela existe, mas ela está meio abafada, meio apagada. A gente não pode se opor ao futuro, não. Está aí, inteligência artificial. A inteligência artificial jamais vai substituir o homem. Eu mostrei aqui alguns trabalhos de inteligência artificial que são fantásticos, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo brilho. Eu pedi para meu filho fazer um quadro de Van Gogh baseado na inteligência artificial, ficou lindo, mas ali não está a alma do Van Gogh. Agora, por outro lado, você pega a internet que deu chance a milhões de meninos, você deve ter ralado na carreira pra caramba. Agora, milhões de meninos e meninas que de repente entram na internet e mostram o seu trabalho e são descobertos e hoje são grandes talentos. Então você não pode negar que a internet é um caminho que facilita para muita gente. Os headhunters procuram na internet também, não é isso? Não é? É verdade. Bom, o Agostinho, que é mais da nossa época, apesar de que é mais menino que a gente,
Pois não, Agostinho, com o Sidney Magal aqui. O Agostinho, a esposa dele, é uma cantora maravilhosa e a filha também. São duas cantoras de extrema qualidade. Então, Agostinho pode falar de música melhor do que eu também. Pois não, Agostinho? Não, ouço, tenho um bom ouvido, felizmente. Tenho boas pessoas para apreciar. Magal, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu lembro do Magal na TV, eu era moleque. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi o Sidney Magal na televisão, foi no Fantástico, não tenho nenhum problema de falar. E assim, chamava atenção, porque era muito diferente. Era meio impressionante, um homão, tal, rebolando e tal, chamava atenção mesmo, é verdade. Aí depois eu até lembro que eu lembro uma época, acho que foi 80 e pouco, em que você mudou um pouco o perfil, virou mais romântico e foi uma decepção pra nós. Confesso a você que foi uma decepção pra nós. Parece que perdeu um pouco a essência. E eu queria te perguntar, Magal, eu acho tão legal quando o artista consegue falar da vida dele como artista e depois como cidadão, né? Como pai de família. Eu não sei se é porque a gente já tem uma certa idade e vê como isso é precioso. É precioso demais você conseguir manter a tua vida pública, seja a atividade que você faz, mas você preservar o teu ambiente doméstico. Eu acho muito legal. Eu queria que você falasse, Magal, depois de eu contar tudo isso, eu tenho a impressão que você sempre teve teu público fiel demais. A gente está ouvindo aqui pelos relatos da Aninha, mas eu acho que você conquistou há algum tempo um público que não sei se você esperava conquistar, um público mais jovem. Até no carnaval, eu fui buscar minha filha várias vezes em baladas de carnaval, né? E você virou um hit, de repente, para essa molecada de 20, menos que 20. Queria que você falasse um pouco sobre isso, qual foi a mágica que aconteceu nesse período aí? É mágico, porque na nossa carreira tudo tem que ser mágico para ter graça, né? Mesmo que não seja. Mas é lógico que o meu trabalho, por ser um trabalho alto astral, sempre muito para cima, levando sempre muita alegria, muito bom humor, isso ajuda bastante. E as crianças, já na época do início da minha carreira, e da Atena deve lembrar bem, nos programas do Raul Gil, do Silvio Santos, as crianças iam vestidas de Magal imitar o Magal. Iam lá imitar o Magal, porque a figura do Magal chamava muita atenção. Então eu acho que essa descontração minha continua chamando muita atenção. Para você ter uma ideia, eu recebo fãs de 10 anos, de 12 anos de idade no camarim, que choram quando me veem, que me abraçam e que dizem que ouvem minhas músicas. E depois tem outra coisa, eu fui um pouquinho inteligente e deixando algumas lacunas da minha carreira para fazer dublagem de desenho no cinema, como eu fiz o Rap Fit 1 e 2, meu malvado favorito. E isso, lógico, que os pais vão sempre dizendo, aí, ó, esse aí é aquele Sidney Magal lá que cantou lá no Datenão, que cantou no Faustão. Então, tudo que eu fiz agregou muito à minha carreira como uma pessoa que só estava preocupado com uma coisa, levar muita alegria para o seu público e se manter vivo na memória do seu público. E isso eu consegui com aquele outro lado que você falou, sabendo quem é o Sidney de Magalhães, o quanto ele merece o meu respeito, e quem é o Sidney Magal, que muito merece o meu respeito. Eu jamais subiria no palco com aquelas roupas, desmunhecando daquele jeito, se não fosse um personagem criado por mim com muita consciência. Eu queria levar a minha arte para cima do palco, eu não queria levar o meu dia a dia para cima do palco. E eu nunca levo também o palco para dentro da minha casa. Então isso é um segredo meu que eu conto para todo mundo, mas que nem todo mundo sabe usufruir dele. Você precisa estar completo como ser humano para ser um artista completo. E eu, como ser humano, posso me considerar uma pessoa bastante feliz, satisfatória com a vida que eu sempre levei. Olha, cara, é uma pena que tudo acaba, né? Então o horário acabou, vem aí o esporte. Mas foi um dos maiores orgulhos da minha vida. E olha que eu já entrevistei gente pra caramba, mas muita gente. Já entrevistei gente ao longo da minha vida e um dia recebi o elogio do Jô Soares, que me ligou na praia e disse assim, Datenão, eu vi a sua entrevista com o Temer, foi a melhor entrevista com um político que eu vi na minha vida. Ele tinha acabado de fazer uma entrevista com a Dilma, que não tinha dado muito certo. Primeiro que eu não acreditei que era o Jô Soares ligando para mim, o maior entrevistador que eu conheci, não é? E depois que isso mostra que eu já entrevistei muita gente na minha vida, mas com certeza, dentre as pessoas que eu entrevistei, essa entrevista eu vou guardar com muito carinho, com muito orgulho, com muita paixão mesmo, porque eu acabei de falar com um ídolo meu, com uma referência minha, com um cara que eu jamais pensava em poder trocar algumas palavras um dia, que tive o prazer de conhecer pessoalmente e tive a mesma emoção que tive
ao conhecer o Jô Soares, o Pelé, o Silvio Santos, o Raul Gil, o Bolinha, foi a mesma coisa. O Chacrinha. Chacrinha até morei com ele há algum tempo no Hotel Dourado aqui em São Paulo, quando ele vinha fazer programa, eu também estava na Globo. Mas foi um dos maiores orgulhos entrevistar o Sidney Magal. A gente vai entrevistar mais vezes, com certeza, com mais tempo. Eu vou dar uma parte dessa entrevista na TV. Só quero saber quando é que você volta a trabalhar normalmente. Esse é um momento super importante, né? Eu, por mim, já tinha voltado. Estou com a mesma energia, com o mesmo fogo, mas eu consegui coordenar uma coisa maravilhosa. Eu já falei para você no começo que no dia 19 de junho agora eu completo meus 73 anos com uma exposição lá no Correio Central aqui de São Paulo, uma exposição que vai ficar até dia 29 de julho, se eu não me engano, mostrando tudo sobre a minha carreira. Isso é uma homenagem maravilhosa que eu estou recebendo com uma felicidade fora do comum. Junto a isso, Datena, vou aproveitar o espaço que você me dá. O documentário sobre a minha vida também já está no Now, já está sendo exibido no Now para qualquer pessoa que tenha acesso a esse canal. É um documentário sobre toda a minha carreira, fala do Vinícius, fala de minha mãe quando cantava, quando era solteira, enfim, fala de tudo da minha vida. O filme longa-metragem chamado Meu Sangue Ferve por Você, que já está pronto, mas só vai ser lançado ano que vem, é um musical falando da minha vida amorosa com a minha mulher, aquela que não vai se separar de mim depois que você mudou o nome dela. E essas coisas todas estão acontecendo em vida, graças a Deus. E eu quero dizer para as pessoas que eu estou muito bem. Foi um AVC pequeno, mas tem que se ter cuidado com qualquer AVC, com qualquer coisa que o corpo reclame, porque a gente depende disso para viver bem e viver feliz. E graças à minha família e ao público, principalmente, que não me deixou, não largou minha mão um segundo, desde aquela hora que minhas pernas tremeram, e elas estão loucas para voltar a tremer, só que com a minha música agora no palco, e já está sendo tudo programado para agosto, se Deus quiser. Até junho, julho ainda cancelei muitos shows e adiei muitos shows. Mas com certeza a partir de agosto o bicho vai pegar de novo, porque eu estou muito bem, obrigado. Quero avisar a todos de coração e agradecer de coração o carinho recebido. Deus quer e você vai voltar com tudo. Olha, que Deus proteja a sua família, muita saúde para você, ansiando aí pela sua volta, ansioso mesmo pela sua volta. Você é uma figura fantástica, eu amo você e todos nós amamos você. E para encerrar, a música da Neta, tá certo? Vamos encerrar com a música da Neta. Um beijo grande, meu irmão. Fica com Deus, prazerão bater esse papo. Ganhei o dia conversando com você. Beijão, Magal. Obrigado, Datena. Um beijo a todos aí da equipe.